Olá, meus amigos, aqui outra vez Edmundo Silveira. Nós estamos no Instituto Casa de Vovó Dedé e estamos no programa CT5 Esportes. Hoje nós temos a visita do professor Joab, onde nós vamos ter uma conversa ampla sobre os neurodivergentes, que estende para várias situações que às vezes a gente não compreende do jovem, do adulto, ter esse comportamento. E o Joab é um especialista nisso, já foi um atleta de futebol, já seguiu um caminho de graduações, de conhecimento, especialista no assunto. E nós vamos conversar sobre isso, Joab. Eu queria saber de você, veja só o seguinte, como a gente deve lidar com essa espécie de pessoas que têm dificuldades de lidar com o comportamento que, para muitos, a gente chama de normal, que todos são normais, só que alguns têm problemas, às vezes, de neurônios, né, que não são adaptados àquela situação. E você tem que ter, como você é, especialista em orientar, em chamar a atenção sobre o assunto, de conhecimento científico até sobre o assunto, tá certo? Eu queria saber de ti como lidar com isso. Eu tenho certeza que o nosso público tem a dificuldade de lidar com uma criança assim na sua vida, né? É tanto que a gente vê muitas discussões e eu acho maravilhoso quando eu recebo uma mãe que diz que o filho dela tem alguns problemas. Olha só, para não me machucar ou para não fazer com que eu impeça que ele faça parte do meio, né? Tem alguns problemas, mas ele é muito legal, ele é muito tranquilo, né? Ele é um menino muito bom. E é lógico que eu já fico preocupado, veja só, já adiantando para você aqui o assunto que nós vamos conversar. Eu fico preocupado porque é o seguinte, ele pode ter uma crise. Eu não sou especialista, como é que eu vou lidar com a crise, né? Então, a minha preocupação mais é voltada a isso, porque eu tenho também alguns alunos, né, que praticam futebol e que têm os seus graus. E até sobre isso, saber que história é essa de grau, um grau, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, para esse tipo de situações que vive essa criança, ou mesmo um adulto, né? Porque tem muitos adultos, nós vamos falar também sobre isso, adultos que viveu de sua infância e que tornou-se uma pessoa tão quanto qualquer outro, mesmo tendo os problemas. Então, Joab, é uma satisfação muito grande te receber aqui, tá certo? A CT5 vai estar sempre feliz por ter a oportunidade de ter uma pessoa como você, dessa sua transição e desse comportamento que hoje você tem como professor de pessoas que têm neurodivergências. Perfeito. Desde já agradecer pelo convite, né, pelo espaço. Hoje, falar de autismo ele é uma necessidade para a humanidade, né? Os casos eles só aumentam, certo, Edmundo? A gente tem uma sociedade hoje com pouca informação. O autismo, de fato, ele sempre existiu, né? Talvez na nossa infância, a gente vai lembrar de um amigo que queria ficar sempre no cantinho dele, que talvez não tinha tanta acessibilidade aos outros colegas por querer estar no seu lugar sem, né, a participação ali social, né? Às vezes alguns comportamentos sim inadequados, como uma certa agressão por nada. A gente achava, né, que de certa forma aquilo seria por nada, mas obviamente gerou algo internamente, como talvez um som alto, um grito, e desregula esse ser humano, esse indivíduo, e ele chega ao ponto de agredir, talvez, eu vou usar esse ponto aqui da agressão, não porque ele quis bater no amigo, né, mas foi uma forma dele chamar a atenção, dele sair daquele local. E aí talvez isso aconteça, né, numa situação de agressão, talvez, às vezes num grito, às vezes em chorar, às vezes alguns, Edmundo, até provocam, vai depender, né, do indivíduo. Deixando bem claro que o autismo, né, ele não é igual, não existe dois autistas iguais, né?
dentro do espectro, cada um vai ter as suas particularidades, como o social. Para o ponto X, para a gente iniciar aqui essa conversa, o que é o autismo? A sociedade está sabendo o que é o autismo, né? Hoje o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que esse indivíduo ele tem prejuízos em alguns pontos. Quais? Aí a gente vai detalhar isso. Social, eu não gosto de estar num ambiente com várias pessoas falando ao mesmo tempo, aquele negócio. Isso me causa prejuízo? Opa, já está dentro de uma característica do autismo. Sensibilidade auditiva, sensibilidade sensorial, cognitivo, eu tenho dificuldade de entender sobre cores lá na primeira infância, né? Onde na escola a gente já começa a ver esses pontos, essas características, e quando isso e outros pontos, que é um assunto muito amplo, começa a me causar prejuízo, eu entro dentro das características do TEA, procura-se um psiquiatra ou um neuropediatra, e aí vai para a investigação e etc., até se chegar ao laudo. Isso de praxe, né, para chegar a um diagnóstico, né? Então, para que a gente possa entender o que de fato é o autismo, né? Porque muitas das vezes a gente vê pessoas falando sobre a causa, levantando bandeira, mas nem sequer sabe o que de fato é, né? De usar termos como, ele é doente, ele é autista, ele tem uma doença. Não, não é uma doença, é uma deficiência, né? Que, em certos pontos, me causa prejuízo e eu preciso de tratamento para isso. Terapias, desde de dentro da minha casa, porque não posso esperar somente o terapeuta, o Joab, o João, a Maria, que vai fazer o fono, a psicóloga, a TO, mas eu preciso também trabalhar essa criança dentro da minha casa. Hoje eu sou pai de um garoto autista de 7 anos, e eu juntamente com a minha esposa, a gente se dobra o máximo para que a gente possa conseguir com que o nosso filho tenha autonomia, que ele consiga fazer as suas coisas sozinhos, obviamente sob a nossa supervisão, para que quando ele chegar numa fase adulta, ele esteja tendo a sua vida social da melhor maneira possível. Deixa eu fazer um parênteses, Joab, aqui nessa nossa conversa inicial. Duas coisas. Ele já nasce assim ou ele pode se transformar assim? Hoje existe estudos, não existe essa transformação, não existe. A criança ela já começa a dar sinais. Porque você falou aí de sensibilidades, né? Falou da auditiva, mas também pode ser de outras sensibilidades. E muitas das vezes as pessoas se sentem mal em certo tempo que antes não tinha, mas depois começa a sentir mal com algumas sensibilidades que ele não tinha. Sim, porque com o passar do tempo... Mas isso não é considerado, assim, autismo? Não. Para o autismo, dentro do DSM, que é um manual da psiquiatria, onde a gente vai conseguir analisar as características que estejam dentro do DSM. Se a criança, nesses prejuízos, né, que foram citados aqui anteriormente, ela está se encaixando dentro dessas características, aí ela entra para um possível diagnóstico de autismo. E aí, geralmente, professor, ela vai para a terapia. Existem os relatórios, né, dos profissionais das as equipes multidisciplinares, que irão, de acordo com os seus relatórios, são encaminhados ao médico, o médico analisa, de fato, está dentro das características e os relatórios estão confirmando aquilo que a gente já tinha dentro das características. Aí a criança é laudada. Vou te fazer um outro parênteses aqui sobre o seguinte. Nós não víamos, em anos anteriores, falar muito sobre isso, né? E, às vezes, a gente medindo pela minha ignorância, tá certo? E a gente vê a ignorância dos outros, que
Isso é falta de peia, isso é falta de ser mais rigoroso com ele, de falar dele. Não existia isso, os meninos, porque era teimoso, a gente dava uma peia, no instante ficava bonzinho. E hoje não é assim, né? Primeiro, nem essa peia, nem essa coisa se faz com as crianças hoje. São raras as vezes que acontece isso. E eu acho que as crianças têm os mesmos problemas. Ou isso surgiu, se você tem algum conhecimento sobre isso, surgiu depois de alguma situação que as famílias começaram a ter. Hoje a gente tem mais informação, né? Os estudos avançaram, né? E há anos atrás, essas crianças que... eu vi um vídeo agora, abrindo aqui um parêntese, eu vi um vídeo de um garoto autista com a mãe dele dentro do ônibus. Eu acredito que ele estava voltando ou indo para a escola, algo do tipo. E ele entrou numa crise dentro do ônibus, que ele começou a quebrar o ônibus, né? E uma pessoa gritava, vai lá, tira ele, não sei o que. A mãe dele disse assim, não vai, não adianta, não mexe ali, deixa. E aí o motorista foi bem tranquilo com o contexto, mas quem está vendo a situação, professor, se assustava, porque ele tinha muita força e ele jogava as coisas, ele puxava, quebrando mesmo o ônibus. E o motorista indo bem devagar, até aí conseguir encostar o ônibus, ele desceu. Quando eu puxei para ver os comentários, aí partiu meu coração, porque aí falava, ele tinha que estar preso. Agora o motorista tem que saber cuidar de doido. Assim, são coisas absurdas que, às vezes, por falta de informação, porque aquele garoto ele não estava ali querendo quebrar um ônibus, depredar aquele ônibus, fazer tudo aquilo. Alguma coisa dentro daquele ônibus desregulou ele, e a forma dele chamar a atenção para que ele saísse daquele lugar foi aquilo. Ao descer do ônibus, ele ficou tranquilo. Desceu, foi assim para um ponto de uma loja, ele ficou. Mas o que é que eu quero dizer com isso? E adiantar, juntar lá um monte de homem, bater nele, gritar com ele? Não, era uma crise. Aquilo não é porque eu quero tomar esse copo com água aqui, porque me deu sede, eu vou beber. Né? No caso desse garoto, desregulou emocionalmente, e ele chegou a uma crise que ele não controla a crise, né? Embora alguns tenham suas medicações, né? Enfim, mas não há uma maneira de controlar, né? Eu consigo evitar. O meu filho, que eu já citei, ele é autista, né? E nós sempre íamos para uma igreja, e o som dessa igreja estava muito alto, a bateria, porque não tinha aquela parte acústica. Então eu ficava lá atrás, encostava as minhas costas na parede do final da igreja, para tentar evitar que ele pudesse desregular. Até aí, ok, por causa do som. Depois, foi citado que as crianças não iriam mais para a salinha das crianças, né, do Kids, e sim tinham que ficar o louvor inteiro, aquela primeira parte do culto, dentro do templo, da igreja. E aí eu já não fui mais. Por quê? Em algumas vezes que eu estava indo, mesmo eu encostando ele lá atrás, juntamente com ele, a gente conseguia controlar isso. Mas ficar muito tempo com aquele barulho, com as luzes, né? Aí vem os estímulos, as vozes, o meu cheiro, o cheiro do professor Edmundo, o cheiro da pessoa do lado, tudo isso influencia naquele ambiente para uma entrada de uma crise, para ele desregular e entrar numa crise. Então, se eu fico muito tempo ali, meu filho começaria a desregular, poderia entrar numa crise, começar a jogar a cadeira, pular para o lado, pular para o outro, cair no chão, enfim. Bater e adiantar, Edmundo? Não. Gritar vai adiantar? Não. Nada se resolve com violência, ainda mais com uma criança. Eu tenho que tentar acalmá-lo, não adianta você tentar segurar, tentar acalmá-lo de alguma maneira, não com muito contato, porque tem alguns que não gostam do contato físico, é tentar falar em baixo tom, esperar acalmar um pouco,
E aí depois mostrar para ele que aquilo poderia ser evitado de alguma forma. O que foi que aconteceu? Você sentiu algo? E aí a gente entra numa conversa para saber Sim. o que internamente causou aquela crise. E ele Mas se abre com naturalidade. alguns sim. Aqueles que conseguem entender um pouco, já chegando ali na sua adolescência. A criança, de fato, não vai conseguir mencionar o que, de fato, aconteceu com ela para ela entrar numa crise, ela não vai conseguir. Mas talvez um adolescente, um adulto, ele já vai ter uma previsibilidade. Opa, eu não vou para ali, porque se eu for, talvez... E assim... Já, deixa eu fazer aqui um questionamento com você sobre o seguinte. Nós nos conhecemos através do futebol, do esporte, né? E eu queria que você me contasse essa história. Porque você é uma pessoa que podia ter seguido uma carreira profissional, atleta, ter sido famoso, isso, aquilo, outro, tal, e seguido, ter feito uma transição voltada a ser um preparador físico do futebol, outras áreas dentro do futebol, tal, aquilo outro. Eu queria que você falasse sobre essa tua infância e você chegar ao ponto de você ser esse homem que hoje tem esse cuidado e essa atenção. E eu tenho certeza que isso aí não é só porque você tem um filho assim que você passou a ser uma pessoa especializada em cuidar, né? Porque você dá aulas também na área da educação física para crianças, né? Vamos até mostrar foto aqui, mostrando as suas atividades. Então, como você fez isso? Diz para mim aí como é que você fez essa transição. Saiu desse pensamento de um atleta de futebol para seguir esse caminho. Eu costumo dizer que Caminho que eu digo professor, né? Eu costumo dizer e afirmar isso, que Deus ele é perfeito nos seus planos. Eu não pedi para ter um filho autista. Deixando bem claro para todo o público aqui que está nos acompanhando. Ninguém quer um filho autista. Eu odeio o autismo. Se eu pudesse, eu não teria um filho autista. Só que a partir do diagnóstico do meu filho, eu passei a entender que eu preciso ajudar o meu filho. E eu vinha do futebol profissional, estava na Suécia, passei 5 anos jogando futebol, minha mãe teve um problema de saúde. Você ficou até quantos anos com a bola? No futebol até 30. Fez uma sequência, um segmento interessante, né? Até 30. E aí volto, após isso eu casei, e aí logo em seguida vem o meu filho, vem um diagnóstico, e minha esposa saiu do trabalho, foi cuidar da criança, né? E eu e agora? Vou fazer o quê? Inventei de abrir uma empresa de gerenciamento e gestão de carreiras de atletas. Né? Aí que a dor de cabeça foi grande. E nesse meio termo veio o diagnóstico do meu filho, eu com essa empresa. E aí eu pensei, poxa, tá tão difícil, né, a situação de viajar e ficar longe da minha família. Eu sei que minha esposa está precisando desse suporte, meu filho também. E aí eu comecei a estudar sobre o autismo. E via alguns pontos que estavam acontecendo com o meu filho, na questão motora, porque o maior sonho de um pai é ir para a praça, para um campinho, jogar futebol com seu filho. E eu pensava, o Miguel não vai conseguir, porque ele não está nem correndo bem. E pelo fato de que eu sou ex-atleta, eu posso ajudar o meu filho com atividades que eu fazia em campo, mas eu preciso da pedagogia, eu preciso estudar a educação física. Você tinha experiência vivida, né? Vocês tinham conhecimento do que poderia auxiliá-lo, né? Mas não tinha teoria ou conhecimento pedagógico. E até mesmo... Exato. Aí fui para a faculdade. Na faculdade não se fala sobre autismo, não tem uma cadeira relacionada ao autismo. E, após isso, eu fui me especializar no autismo, para ajudar o meu filho. Isso já foi na volta aqui ao Brasil ou já antes? Aqui, já aqui no Brasil. Na volta ao Brasil. E aí, dentro disso, nesses meus estudos sobre o autismo, eu vi que também o mercado tem poucos profissionais querendo trabalhar com esse público. Aí eu posso ganhar dinheiro, ajudar o meu filho e ainda ajudar várias famílias. Me encontrei. E aí foi onde a gente abriu a nossa empresa. Hoje a gente tem
nós estávamos com uma escola de futebol por conta desse novo espaço. Eu tive que fechar a escola de futebol, porque a coisa ganhou uma proporção, graças a Deus, voltada para o público atípico, que é o público neurodivergente. E nós trabalhamos lá a natação, a hidroginástica para os adultos, a natação personalizada, que ela é direcionada exatamente para o desenvolvimento dessa criança, né, com o diagnóstico, karatê, hidroginástica, natação e a psicomotricidade. Só um minuto. Como é o nome da sua clínica? É clínica que pode chamar? É o Espaço Evoluir. Espaço Evoluir. É. E também fica localizada onde? Hoje em Itaitinga, atrás do CT do Ceará, na rua Santa Luzia. Lá pra frente. Muito bom, por sinal, essa minha ideia, modéstia à parte, na região. Hoje eu também trabalho na Prefeitura de Itaitinga, né, na equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde, através da escola de futebol, né, pessoas que viram realizando o trabalho voltado para as crianças com autismo. E aí eu fui convidado a trabalhar no NUTEA, que é esse núcleo de atendimento a crianças e adolescentes com a psicomotricidade, que são as questões que a gente trabalha na psicomotricidade: desenvolvimento motor, cognitivo, melhorar essa questão da coordenação, da postura, do sentar, do escrever, do pensar, né? Hoje em dia, Edmundo, até para você se alfabetizar, você precisa ter um controle motor, pelo menos básico, né? E, como nós estamos aqui, no diagnóstico, me causa prejuízo. Se eu não tenho força no pensar, como é que eu vou conseguir segurar um lápis para conseguir fazer um A, um B e um C? Se nem um lápis eu consigo segurar. Sim. Então, essa criança está sendo prejudicada e ela precisa de terapias. E dentro da nossa terapia, lá na prefeitura, a gente trabalha essas questões motoras, cognitivas, enfim. E assim estou aqui mergulhado no autismo, levantando essa bandeira, para que a gente possa, de alguma maneira, informar a população, a sociedade, que essas crianças, elas não são loucas, elas não são doentes, elas precisam de tratamento e de empatia, de respeito, né? De inclusão. O espaço adequado para elas, né? Porque nem todo mundo, por exemplo, assim, você pratica futebol, mas você tem tendências a basquete, a vôlei, não é um espaço para você, né? É como eu vejo assim, o autista, talvez o espaço não seja futebol para ele, seja uma outra situação, outra coisa. Porque, queira ou não queira, você sabe bem disso, foi atleta, você sabe exigências, cobranças que o autista não atende. Exatamente. Né? Então, ele fica difícil. Apesar de que, veja só o seguinte, já fazendo aqui um bate-papo mesmo, a gente já começa a distribuir essa conversa nossa, eu tenho, se não me engano, 2 a 3 garotos que são autistas e que fazem parte da minha escola. Um já tem 15 anos, acho que ele já está com 3 a 4 anos comigo, né? E tem outros menores. E veja só o seguinte, eu os trato como os outros. E treino eles como os outros, só não cobro. Perfeito. Só não exijo que ele tenha que ter a perfeição que o outro tem. Perfeito. Mas ele faz parte do meio, ele se sente bem. A mãe dele diz assim, eu não quero nunca tirar meu filho daqui. Por quê? Porque depois que ele veio para cá, ele começou a ser outra criança. Quer dizer, a prática esportiva, estar no meio, né? Eu não tenho uma cobrança de clube, porque clube quer o atleta super atleta. O alto rendimento, né? Alto rendimento. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado que eu dei espaço para aquela criança, né? E vejo que você, quando fala sobre a sua sede, que ela fica lá em Itaitinga, né? E que fica longe do centro aqui de Fortaleza para você fazer o deslocamento, levar sua criança para lá, né? Eu fico a perguntar, você conhece ou tem alguma ligação com outro professor, outro grupo de pessoas que fazem o que você faz aqui dentro de Fortaleza, em outro bairro, outro local? Ou você é um especialista que Deus abençoou e colocou num local onde havia uma necessidade de que você fizesse o que você faz? Eu morava próximo ao Benfica e fui
buscar uma casa no Eusébio. Não deu certo, eu fui mais para pertinho ali. Uhum. E ali dentro da região, quando eu começo a trabalhar com crianças atípicas, né, com crianças com diagnóstico, a busca aumentou. Alguns pais vinham comentar comigo, Joab, mas só o futebol, ele não gosta, porque vem o suor, né? Tem o contato físico, muitos deles têm a questão motora, até para correr mesmo. Existe alguns que não têm uma coordenação de corrida, a criança cai, desequilibra e cai. Então, quando eu vi isso na minha região, que eu tinha acabado de mudar para lá, eu disse, não, é uma oportunidade também de negócio. Sim. Né? Então, lá eu adquiri a minha casa e logo pensei, eu vou empreender aqui, eu vou abrir um negócio e vai dar certo, porque eu tenho público para isso. E antes de que eu abrisse esse negócio, nós tivemos uma oportunidade de levar o meu filho para um espaço, um local, uma academia, não vou citar o nome, aonde ele foi excluído, quando eu disse que ele era autista. Não tinha vaga. Aí eu vou levar ele, minha esposa ia levar. Mas deixa eu só te lembrar, ele é autista, mas ele atende todos os comandos, ele consegue executar a solicitação do professor para fazer uma batida de perna dentro da piscina, para mergulhar, enfim. Mas ele é autista. A gente estava sinalizando, porque é bom que você, quando está chegando, né, você repassar essa informação para o profissional que está acolhendo o seu filho, ele saiba com quem ele está trabalhando. E aí, depois dessa informação, eles disseram que não tinha mais aquela vaga. Exclusão total. E isso que o senhor nos passou agora, sobre a mãe que relatou que não queria tirar o filho dela, né? Porque ele desenvolveu bastante, ele tornou-se um menino, vamos dizer assim, faz a mesma coisa que os outros, entendeu? Com suas deficiências, com seus problemas. E outra coisa, eu não sou especialista, não conheço a área, mas eu não tenho exigência nenhuma. E nem sou clube de futebol, para estar cobrando e exigindo. Você sabe que clube de futebol é uma seleção. Só entra lá, tu falou agora sobre exclusão, e eu me lembro, o futebol ou o esporte em si de alta performance é onde mais se exclui as pessoas. É onde você não tem espaço para nada. Por quê? Eles só querem os melhores. Nem você não tendo qualidade, ele não quer te preparar para isso, para você desenvolver. Entendeu? Então, quer dizer, é uma exclusão total, não é somente porque a pessoa tem uma deficiência, isso, aquilo, outro, não. É exclusão. Isso é normal, tudinho, mas não sabe jogar bola. Exatamente. E poderia ser treinado e desenvolver e ser um grande craque. Porque no futebol, modesta parte dizendo, você não precisa ser totalmente dotado de qualidade para aquilo, porque tudo é treinável. A parte física, toda ela é desenvolvida com treinamento. E a parte técnica também. Só não é, talvez, a inteligência para jogar, que você não tem esse dom, você não tem aí você não tem a inteligência que, às vezes, os grandes craques têm, né? De fazer um grande lance, uma coisa, porque só o cara que é realmente do meio, que o cara que sabe só tocar bola, dominar, passar, isso a gente treina. Você desenvolve isso. Desculpa eu dizer isso, talvez se apareça aí um especialista, doutor do esporte e diga, não, nunca uma pessoa dessa aí vai poder jogar bola. Diga, rapaz, até um cara que tem deficiência de paralisia consegue. Consegue. Né? Na Paralímpica, quantos caras que são deficientes e conseguem ser grandes astros da natação, do basquete, do vôlei, não é? Exato. Do futebol em si, né? O Brasil é campeão na deficiente visual. Sim, né? nós temos tantos Paralímpicos, nós ganhamos mais medalhas do mundo com os Paralímpicos. Exatamente. Que as pessoas acham que não tem condições, não né? Tem condições. Esse ponto que nós estamos agora, Edmundo, é muito importante sobre essa inclusão, né? De que eu possa... Hoje a atividade física, ela é de suma importância na vida do ser humano. Ainda mais de uma criança e ainda mais de uma criança que, de fato, tem algum diagnóstico. Hoje... a obesidade é a segunda doença que mais mata, evitável, né? Só perdendo para o tabagismo. Então, eu consigo evitar que essa criança seja obesa, sedentária, enfim. E a gente, como
educador físico, a gente tem que ter essa preocupação com a saúde. Sim. E através de uma atividade física, essa criança vai liberar ali vários hormônios, vai deixar, muitas das vezes, na atividade, ela já está evitando um certo estresse, a ansiedade, só na liberação dos hormônios que a atividade física, ela Deixa eu fazer um nos parênteses prevê. pequenininho para mostrar para você uma coisa. Eu estive conversando com um pai de um aluno meu, ele só tem 6 anos. Eu digo, não te apressa, não queira que ele seja alguma coisa. Só em estar ali, correndo, se movimentando, buscando junto com os outros, isso já é de uma importância muito grande. Aí eu tento alimentar o pai e acabar com esse negócio de querer que o menino já seja um atleta. Peraí, uma criança, bebezinho. Deixa ele cara. brincar. Deixa ele. Só em ele estar no meio já se sente bem. Verdade. Aí lá na frente, quando ele for um pouquinho maior, já amadurecer um pouquinho mais a sua condição de socializar, de estar com um grupo, né? Aí ele vai ter a tendência a chutar, a correr, a pular com qualidade. Exatamente. Mas por enquanto, deixa só em ele estar correndo já é importante. Dentro se tratando do lado terapêutico, no futebol, a gente vai entender as valências, né? O domínio, o passe, né? O cabeceio, a finalização. E é interessante, Edmundo, porque quando eu venho para o lado terapêutico, né? Eu vejo essas valências, porém, ainda existe uma gama aí maior. Essa criança está socializando. Sim. Eu estou incentivando, estimulando a verbalização. Sim. São inúmeras palavras que ela ouve e também ela vai falar, né? Ela vai ter o profissional como referência para ela, porque muitas das vezes, esse pai, ele passou o dia trabalhando, né? E a criança tem o pai todo dia no turno da noite, mas o treinador é aquele cara que vai dar o conselho, que vai corrigir, mesmo no contexto da escolinha de futebol, da natação, mas ele tem o profissional como uma referência para ele também, além do pai, né? Então, existem outras valências ali, se falando do lado terapêutico, que essa criança está evoluindo demais, além da própria atividade física, né? Então, é muito importante que a gente estimule e acolha todos. Ele se sente do meio, né? Não é excluído, né? Não se sente excluído, né? Exatamente. Ele se sente que está ali no meio de outros que são diferentes dele, mas que ele está no meio. E a gente, como profissional, entender sobre a limitação. Eu não posso cobrar essa criança. Eu não posso dar um grito aqui dizendo que ele tem que perfeitamente dar um passe, que ele tem que fazer um mergulho, um deslize e sair lá do outro lado da piscina. Não, eu preciso entender a limitação desse indivíduo e trabalhar em conjunto com ele e a gente ter um ganho gradativamente, aos poucos. Ele vai evoluir de acordo com ele, não é com a turma. Que às vezes a gente, como profissional, pensa, eita, a turma já está seguindo e ele está aqui atrás ainda, né? A gente tem que ter esse cuidado também para não frustrar, né? Muitas das vezes essa criança se frustra, não quer mais nem pisar naquele local, porque foi chamada a atenção, porque foi corrigido de uma maneira mais ríspida, e isso acaba excluindo essa criança daquele local. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, é rápido. Eu tenho um garoto que ele já está 8 anos comigo. A mesma escola. Ele chegou lá com 10 anos, ele está com 18 agora. Vai fazer o vestibular agora, tudinho e tal. Paralisia infantil. E ele faz parte das atividades. Junto com os meninos. Brincando, jogando, fazendo parte do coletivo, fazendo parte dos treinamentos, de passe, de cabeceio. Fantástico. Eu digo, rapaz, eu me orgulho quando eu vejo ele, sabe? Eu digo, ele quando completou 17 anos para 18 anos, ele já não queria ir mais para a escola, porque ele se sentia adulto na frente das crianças que chegavam, entendeu? E eu tenho um menino até 16, 17 anos, que meu papel era até 16 anos. Então, quando ele foi fazer 17 anos, aí ele veio pedir por favor, eu digo, rapaz, as portas estão abertas para você aqui, até quando você quiser, cara. Né? Ele foi só passando de categorias. Mas, cara, isso eu me sinto maravilhado. Quando ele nasceu, os pais diziam que os médicos diziam assim, que esse menino não vai andar. E ele tinha muita dificuldade realmente. Isso aqui. Ele joga, cara. Tá jogando. Para quem não ia andar, tá jogando futebol. A perninha dele não vai, o bracinho dele que é curtinho, tal, não sei o quê. Mas ele, porra, é uma pessoa normal como qualquer outro, tem sua deficiência física. Sim. Né? E está comigo há 8 anos, cara. É interessante, eu costumo
mencionar isso para as crianças que não têm nenhum diagnóstico, que não têm nenhuma deficiência, né? Esse tratamento para quem está chegando ser acolhido e ele entender que ele, né? Porque às vezes uma criança como essa que você citou, ele tem a deficiência física, né? Eu consigo enxergar. E aquele que não é visível, que é no caso dos autistas, né? Eu olho, mas eu não vejo característica, eu não vejo faltando uma perna, enfim. Então, muitas das vezes, o autista ele vai chegar naquele ambiente esportivo e já vai ficar procurando alguém olhar ele, né, diferente. E quando isso a gente quebra essa barreira e acolhe, a turma acolhe, pronto. Aí é desenvolvimento na certa, né? Veja só o seguinte, Joab, é muito importante que você está me falando e a especialização que você tornou-se nessa pessoa e graças a Deus eu preciso saber do seu endereço, saber do local onde você age com essas pessoas, porque mas muitas pessoas gostariam de ter seu filho no local onde tivesse o tratamento que você faz. Porque muitas das vezes ele quer fazer que o filho participe de alguma coisa, mas não sabe aonde ir. Então eu gostaria que você me repetisse, tá certo, o nome da sua... clínica não, como é que chama? Espaço. Espaço, né? O seu espaço, tá certo, o endereço, você já falou que é em Taitinga, que é ali próximo ao centro de treinamento do Ceará Sporting Clube, que fica também a fábrica, a fábrica, né, da Fortaleza, né, que é a fábrica de biscoito, né, de bolacha Fortaleza, naquela região ali. Isso. Hoje nós estamos localizados na Rua Santa Luzia, número 84, atrás do CT, né, do Centro de Formação do Ceará. O espaço ele se chama Espaço Evoluir, entra com o slogan um lugar de desenvolvimento humano. É justamente isso que a gente faz com os nossos clientes, desde da infância, da primeira infância em si. A gente atende crianças lá a partir de 6 meses na natação e trabalhando até o idoso, né? Nós temos as modalidades de natação, karatê, hidroginástica e a psicomotricidade. Hoje nós estamos em Itaitinga, mas se Deus quiser a gente está planejando já um núcleo em Fortaleza, porque a gente sabe existem clínicas que fazem esse atendimento. Não, faz o tratamento, mas não exatamente, não especificamente voltado para o esporte. O esporte, né? a atividade física em ele, si, né? não tem uma empresa realizando esse serviço, hoje não tem. Feliz daqueles professores que têm a sensibilidade de aceitar ou deixar que essa criança se adapte, né, ou se encontre junto com os outros, né? Eu feliz desse professor, porque muitas das vezes você falou aí sobre um caso de exclusão, mas muitos assim fazem. Mas fazem também, veja só o seguinte, até defendo eles, né, os professores, não são especialistas. Eles não são especializados em lidar com esse indivíduo, né? Então, muitas das vezes a gente condena, mas, espera aí, eu não sou especialista nesse assunto, então eu preciso... E outra coisa, eu até queria fazer uma pergunta, que é importante isso, os pais sempre estão próximos ou eles deixam lá e vão para os trabalhos deles? Da tua colocação, a primeira, em relação ao profissional, né? Eu entendo a tua colocação, mas quando eu falo que tem a vaga e quando não tem, é exclusão. Sim, sim. Diferente dele ele tivesse dito assim pra gente, olha só, teu filho é autista, mas o meu professor aqui, ele não tem especialidade nenhuma para isso. Eu não sei se vai dar certo. Você quer trazer? Você quer trazer? Mais adequado seria falar, né? Em relação ao profissional em si, acompanha a evolução do mundo, né? O que está acontecendo? Eu tenho que me especializar aqui um pouco para eu entender sobre esse assunto, pelo menos o básico desse assunto, né? Isso vai me dar oportunidades no mercado a mais. Se eu engesso para saber só sobre futebol, não dá. Hoje não dá para ter um treinador sabendo só de futebol. Os caras estão estudando outras áreas também para trabalhar dentro do futebol. Enfim, então é até uma certa preocupação, né? Eu, como profissional de educação física, eu vejo que são poucos os que, né, buscam esse conhecimento.
que eu acho que se a gente tiver um pouquinho mais de vontade, a gente consegue entender melhor sobre o Sim, assunto. claro. Não precisa ser, né, um expert no assunto, não, mas tentar buscar um conhecimento a mais sobre, porque são muitas crianças. O Edmundo acabou de falar que ele tem vários lá. Sim. Eu tenho vários. O outro professor vai chegar alguns lá. Na escola nem se fala. Hoje, dentro da escola, no mínimo dentro da sala de aula, vai ter 5, 6, 7. Hoje está se abrindo bastante espaços para que essas pessoas que têm as suas deficiências, eles consigam ter espaço Exato. dentro... Em relação ao pai estar presente, eu faço questão que ele esteja. Foi um assunto, Sim. ponto interessante que o Edmundo colocou aqui para a gente. Por quê? O pai e a mãe, ele precisa também estimular o filho dele. Ele não pode só gastar o dinheiro investindo, né, naquela atividade física para desenvolver o filho dele. Ele precisa também ter conhecimento para ele aplicar em casa, num passeio na piscina, num campo de futebol, na quadra pertinho, né, onde ele tem um espaço, às vezes até na garagem. Né? A gente vai ver aqui daqui a pouco um vídeo que eu mostro eu fazendo uma atividade com o meu filho dentro da minha casa. Já vamos entrar já nas fotos e nos vídeos aqui para a gente ter um espaço maior para a gente conversar sobre eles, Perfeito. tá bom? Mas eu queria, antes de começar a falar sobre isso, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, como o Moto Machado, né, amigo nosso de muito tempo e que nos patrocina. Eu queria também agradecer ao Dr. Taumaturgo, da Ortoclínica, que também nos patrocina, tá certo? A dona Edici, a AF, né, da dona Ediane, o Hotel Malibor, que é dirigida pela dona Ângela, que também nos patrocina, nos ajuda, nos coopera, tá certo? E a Arena HJ, com o Cleves, que é outro que nos patrocina, nos ajuda a manter esse programa e fazer com que a gente possa levar a excelência, né, de um programa como esse. Tá bom? Então, eu gostaria que agora nós colocássemos aí as fotos e nós vamos conversando, mas visualizando, que é muito legal isso. Eu acho muito interessante quando a gente fala sobre um assunto, mas a gente também mostra o assunto. Porque a gente, fala porque está falando. Não, está mostrando aqui, está aí, por que a gente está falando sobre o assunto, tá bom? Que é no consultório, já fazendo um trabalho de... Nossa, tem um balãozinho ali em cima, amarelo, e essa criança ele não tinha coordenação simplesmente para controlar o balão com as duas mãos. E aí a gente estava trabalhando um pouco de coordenação com ele, noção de espaço, né, porque eu preciso estar atento ao espaço que eu estou e ainda controlar esse balão juntamente com essa criança. Aí foi no consultório já. Aqui na escolinha de futebol, nós estamos com 3, 6, 9, 12... 3, 6, 9, 10 12, alunos. 10. Aqui nós temos 4 autistas. Aí eu olho, cadê a característica? Né? Não tem. Entendeu? Só para que eu, por exemplo, que não os conheço, dizer para você quais são os autistas, eu vou ficar em dúvida. Eu posso até acertar um ou outro, né? É exatamente isso que você está querendo dizer, né? Que todos são iguais, né? Todos são iguais, dentro das suas limitações, mas todos com participando, né? Fazendo a atividade em si. Nessa foto é interessante, você vê que estão todos eles pertinho um do outro e, muitas das vezes, algum autista ele não vai ter o contato visual. E pode prestar atenção que todos aí estão olhando para a foto. Né? Aí já são os maiores. Mas aí você me deixou numa dúvida aí, num lance aí, que esses cabelos coloridos. Eu só tenho os pequeninos que deixa eu te falar. A gente faz usando as temáticas e eles, eu quero fazer o cabelo maluco. Vamos. Aí era antes do carnaval e aí a gente foi fazer uma atividade e a gente fez inicialmente com o cabelo maluco. Olha o meu ali, professor. Tô vendo. Mas eles importante. Os cabelos tudo colorido, porque eles colorido. Queriam ficar, porque era época próxima ao carnaval. Eles mesmos deram a ideia de que queriam fazer jogar de cabelo maluco. Aí passa aquela tinta, né, que sai quando no banho, bem legal. Interessante. Outra atividade sendo realizada no consultório, noção de espaço, coordenação. Eu baixo aqui, levanto um bambolê, ela tem que sair de um e entrar no outro, sem que haja,
topar no Isso faz bambolê. parte da coordenação motora? Coordenação motora, noção de espaço, né? De tempo, porque quando um baixa, o outro levanta. Isso, todas essas atividades, elas são utilizadas no nosso dia a dia. Eu estou parado para atravessar uma rua, eu preciso saber do tempo que aquele carro vai passar e ainda subir essa calçada aí à frente. Sim. Né? É. Já no Espaço Evoluir, o pessoal do Karatê, nós temos 22 alunos no primeiro horário. 7 deles são autistas e estão inseridos. Inclusive, eu quero aqui parabenizar ao nosso professor. Nós conseguimos agora na seletiva estadual, foram 7 vagas, 7 medalhas para a fase seguinte, que é a fase final. E o nosso espaço, ele com 2 anos de existência, já está levando aí 7 garotos para a final do Campeonato Cearense de Karatê. Caramba! Muito legal. Desses 7, 2 são autistas. Todos eles estão de faixa amarela, porque é tudo de uma equipe só, porque como nós temos 2 anos que nós inauguramos, todos eles começaram juntos, né? Então, a maioria, digamos assim. E aí, então, a maioria vai estar com a faixa amarela ou já na vermelha. Ok. Aqui já é na psicomotricidade aquática, lá na prefeitura. Todos eles são garotos autistas. A gente fazendo uma atividade lúdica ali na piscina, já para interagir, socializar. Bem legal. Isso, só te fazer uma pergunta aqui. Veja só o seguinte, geralmente, o indivíduo que tem esse problema, ele tem medo da água. Não é isso? E como é que ele entra na água aí e está aí praticando? É porque ele já está adaptado, já está encaixado? Olha bem para essa... Por favor, a produção aqui, volta naquela foto anterior. Foi boa essa pergunta. Olha aqui. Eles estão meio assim, né? Apreensivos ainda. Por quê? Que era o início de um quadrimestre. Lá a gente atende a cada 4 meses, faz uma troca de pacientes, né? E alguns ainda tinham um pouco receio. Se a gente prestar bem atenção no nível da água lá, professor Edmundo, não está nem na faixinha azul mais escura, está mais baixo. Sim. Isso já é uma estratégia para que eles se sintam seguros dentro da água, né? Então, aos poucos, a gente vai ganhando essa confiança. A água fica do peito para baixo, né? Isso. Adaptando ao meio aquático. Lá atrás tem um tapete azul, eu deixei que é a parte mais funda. Então, eu deixo eles todos à minha frente, me posiciono na parte mais funda e eles só ficam dali para frente. Que também é uma estratégia, porque eu poderia estar aqui do outro lado, né? Mas para que a gente tenha uma segurança maior, eu me posiciono do lado contrário, que é a parte mais funda, e deixo eles mais à frente. E aí, depois de alguns dias de terapia, de adaptados, a gente consegue começar a desenvolver, que foi a questão do vídeo, ó, a coordenação. Aí já foi na atividade. Já na atividade, colocando força na perna, né? Eles já estavam aí, por exemplo, acostumados ou não? Aí a gente já está no meio do quadrimestre, 2 meses e meio já de terapias para a gente chegar a esse ponto. Hoje eles já pedem, tem piscina, eu quero ir para a piscina. E a maioria, 90% desses adolescentes, professor, eles passam o dia inteiro no celular, na tela. Né? Então, não tem atividade. Hoje, a prefeitura consegue, de certa forma, oferecer esse serviço que é muito importante para essas crianças, para esses adolescentes. Né? Outro. Isso já é no Espaço Evoluir. Mas não é aula de natação? Aí, primeiro eu faço uma atividade lúdica, onde eu vou pedir para ele fazer alguns movimentos de animais, e aí a gente vai associando, né, aos animais para eles conhecerem. E o meu comando verbal, porque às vezes eu falo o movimento de um animal, mas é outro, né? Não é o que eu estou falando, não é o que é para fazer com o animal, é o que eu estou falando. Né? Eu assisti esse vídeo, né? E eu não estava entendendo. Aí, então, quer dizer, você faz uma imagem de um sapo saltando, mas chama a girafa. Pronto. Aí eles têm que fazer o quê? O sapo ou a girafa? É o animal que eu estou falando. Vou dar um exemplo aqui. É o que você fala. Girafa, sapo, isso. Só que se eu fizer aqui sapo não é assim. Sim. Né? Aqui foi Significa identificado girafa. como uma girafa. A águia
Aí não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou falando. Legal, interessante. Entenda bem isso, o cognitivo. Então, Uhum. dentro da própria natação, a gente antes faz um aquecimento e já trabalhando o cognitivo. Uhum. E aqui é um ponto bem importante que pode prestar atenção que todos estão bem atentos à atividade. Então, sim. A gente já entra para a piscina com 100% de concentração naquilo que a gente vai realizar, né? Diferente que se eu entrasse já direto para a piscina, eu ainda tinha que trazê-los à atenção para a gente iniciar tal atividade. Mas antes eu faço ali, a gente já concentra, atenção total, aquece e vai para a piscina. Outro. Aí já trabalhando parte motora, né, usando saltos. Uhum. A motricidade fina, ela vai levar um cone até o outro lado, ó, cada um passando com um cone, aí tem que o chapéuzinho, né? E aí vai fazer o encaixe. Você tem que entender onde é que tem que colocar esse cone. Isso. Já dentro da aula de natação, eu monto equipes e a gente joga um dominó. Aqui eu trabalho atenção, concentração, matemática. Então, além das valências da natação propriamente dita, a gente também vai trabalhar bastante o cognitivo, fazer com que essa criança pense, raciocine, organize as suas ações antes de executar tal tarefa. Eu posso dizer aqui uma besteira, mas assim, eles buscam na piscina a pedra. Eu deixo nas laterais, aí monto 2 equipes, né? Então eu deixo, são 10 cada grupo, eu deixo 5 de cada lado, já cada um com as suas pedras. E ponho um tapete lá do outro lado da piscina. E aí, ó, exemplo, tá o carroção de 6 lá. Então aquela equipe tem que procurar uma pedra e ir lá deixar. Entendi. Quer dizer, eles vão lá, buscam uma pedra que está faltando lá para colocar no local. E isso vai nadando com o nado que eu solicitei. No caso aqui seria o nado crawl. Que legal, muito interessante, cara. Muito cognitivo de desenvolvimento. Muito legal. Aí já um circuito psicomotor dentro, aqui já é em um espaço da prefeitura. Também aqui com todos os participantes autistas. Buscando equilíbrio, né? Porque você realmente andar numa coisa que é muito estreita, você tem que ter equilíbrio. Sim. E tudo trazendo para o cotidiano deles, né? O que eles vão utilizar no seu dia a dia. Às sextas-feiras, lá eu atendo meninos e meninas, os dois juntos, que a gente tivemos essa ideia para que a gente pudesse fazer essa interação. Então é de forma mista, né? Não tem... Só não na piscina. Na piscina a gente atende só meninos e no outro dia só meninas. No consultório. Ó, aí eu trabalho core, trabalho lateralidade, né? Tônus muscular, né? Também o core. Bem legal. O Nuteia, tá vendo? Que é da nossa... E aqui, eu com o meu filho em casa. Dá um pausa, por favor, que nós vamos falar já sobre isso. Mas aí é o seguinte, tu foi atleta, eu também fui. E fui treinador por 35 anos, né? Isso no futebol de base, futebol profissional, isso, aquilo, outro. Qual é a diferença desses meninos para o que a gente fez, o que a gente faz, né? A diferença é que nós somos de alta performance. E eles não, mas é a mesma coisa. Isso é você saber lidar com uma situação. Ele não pode ser de alta performance porque ele não tem biotipo, não tem estampa, não tem conhecimento para o assunto, mas que ele faz a mesma coisa que a gente, entendeu? Isso que eu observo. Que, pode dizer, todo o trabalho, todo o treinamento, todo o ensinamento, tudo que a gente faz é a mesma coisa para todos. A única diferença é você ter o cuidado. Você não pode estar cobrando isso porque essa pessoa tem essa sensibilidade. Você não pode estar exigindo que ele tenha uma alta performance porque ele não acompanha essa alta performance. Mas que tudo é a mesma coisa. É ou não é? Exatamente. A gente tem que ter esse Quando cuidado. você falou do core, o futebol profissional só que se faz, é core, todo dia, toda hora. Meu. Um jogador de futebol profissional qualificado, de média alta, isso aqui, é ou não é? Exato. Pois não. A gente só precisa ter esse cuidado, esse direcionamento. Eu preciso trabalhar o core com um atleta de futebol? Por quê? E aí eu vou dizer. Eu preciso trabalhar o core com uma criança autista? Por quê?
Aí vai haver apenas essa diferença. O porquê que eu vou trabalhar com o atleta, porque muitas das Você vezes ser inteligente para você saber lidar com a situação que você está se encontrando, não é? o que é que a gente vai aplicar para aquele indivíduo. Muitas das vezes no futebol, obviamente, vai trabalhar porque o atleta ele precisa ser forte, ele precisa estar com o abdômen bem com força, né? Sim. Tanto posteriores, glúteo, enfim, para que ele aguente a carga de treinos, de jogos, que há necessidade nesse alto rendimento, mas não é criança autista. A minha vida como um profissional do futebol, eu tenho minhas críticas, né, que todos nós temos. Veja só o seguinte, faz igualzinho lá no Barcelona. Sim, mas o que é que o Barcelona oferece de estrutura, de condições para os atletas? Aí tu quer fazer aqui no Joãozinho, no Chiquinho, no Francisquinho, não tem nada a ver, cara. A tua realidade é outra dessa daqui, entendeu? Então, quer dizer, você quer fazer... Não, mas lá já sabe fazer, por que aqui a gente não pode fazer? Não, não é isso, cara. Você pode fazer, mas não é a realidade que o outro tem. O outro tem de tudo. Você... Até no orientar, no chamar os professores de alto nível, a qualificação. Qual é a minha qualificação para fazer um trabalho desse? Eu nem sei o que é que eu estou fazendo com ele. Não, mas eles fazem, sim. Mas faz sem saber o que está fazendo. Né? Fala do teu filho aí, do teu trabalho. Minha vida aí. Esse garotinho tem 7 anos, né? E eu em casa passo a estimular ele fazendo algumas atividades, né? Que é importante. Quero que... Isso é antes de você sair ou depois, ou quando aí você chega? Aí é já depois. Eu já quando você chega em casa, tudinho... Às vezes aí você continua trabalhando agora com o seu filho. Agora, vamos aqui em casa, né? E até um recado que eu quero deixar aos pais, né? Sim. Não espere, você que tem um filho com diagnóstico, não espere só por terapia. Ela vai ajudar. Mas é porque ele tem que tomar a medicação. Não resolve. A medicação ajuda. O que vai melhorar a condição do teu filho são esses estímulos em casa. Mas eu não sei. Procura um especialista. Tem um especialista que tem uma orientação em movimentos básicos que tu pode fazer em casa com teu filho. Edmundo, eu costumo falar para os meus pacientes, para os pais dos meus pacientes, que até uma volta que você dá com o seu filho na praça é terapêutico. Você está estimulando. Nós citamos aqui de sensibilidade. Quando eu pego essa criança e vou dar uma volta lá na praça, ele já sentiu o vento, o sol, o cheiro, ele deu uma caminhada, ele se sentiu confiante em ir com o pai, com a mãe. Do outro dia, você pode deixar ele um pouquinho na frente aqui e vai acompanhando. Então, todo estímulo que quando você puder dar, o quanto você puder dar para o seu filho, é importante. Outro ponto muito importante que eu queria deixar aqui para todos que estão nos acompanhando, o pai, a figura do pai, da presença do pai, né? A mulher, a mãe, né? 90% das mães hoje, mães de crianças autistas, são mães solos. É uma dureza. O pai abandonou. O pai não quer mais conversa. E esses 10% eu vou deixar um recado bem importante. Ajude a sua mulher, a sua mãe, essa mãe que está em casa. Eu vi uma reportagem há 2 semanas atrás que uma mãe morreu por exaustão. De tão sobrecarregada que ela estava. Ela não aguentava mais. Foi para o hospital, a pressão lá em cima, teve 2 paradas cardíacas e morreu. Então, o pai, ele tem o papel de provedor, sim, mas ele também tem o papel de cuidador do filho dele, de desenvolver, de ajudar o filho dele a se desenvolver. Porque essa mãe, ela está em casa trabalhando 3 vezes mais do que o pai que está lá na loja, na fábrica, na empresa e etc. Então, há essa necessidade de que os dois estejam juntos para que a gente consiga esse êxito que está acontecendo aqui no vídeo. O Miguel era uma criança não verbal, de suporte 3, não conseguíamos levar ele para a praça, não conseguimos ir para o shopping e a gente se dobrou. Hoje o Miguel conversa tudo, está estudando e está tendo uma autonomia social no seu dia a dia, porque nós investimos juntos para o desenvolvimento dele. Joab, eu queria te agradecer muito por sua presença, né? Ter aceitado o nosso convite.
e te parabenizar, né, por você ter feito essa transição, sair do atleta de futebol para ser um professor e professor de pessoas ou de indivíduos que têm a dificuldade, né, de sobreviver. E queria que você usasse esses segundos que nós temos aqui para você se despedir. Você já deu a palavra aí de orientação aos pais, né? Mas eu queria que você me respondesse com sua despedida, tá certo? É possível ter animais de estimação em casa com a criança autista? Com certeza. E isso ajuda ao desenvolvimento da criança. Com certeza. A criança ela vai ter mais afeto, ela vai entender sobre as emoções, né? Ela vai ajudar ao animal para que ele possa, exemplo, fazer as suas necessidades, um passeio ali na rua, ele não faz em casa. Vamos levar o cachorro ali para dar uma volta, enfim, isso vai ajudar, né? Não é o Joab que está falando, isso aqui é um estudo, se a gente buscar aqui, tem estudos falando sobre isso, certo? Para a gente encerrar, eu queria só deixar uma mensagem que, independente do diagnóstico, né? Você, pai, mãe que está nos acompanhando, o teu filho, a tua filha, ela é capaz, sim, né? A gente tem inúmeros casos aí de pessoas que se desenvolvem e têm a sua vida adulta altamente com qualidade de vida, né? Então a gente precisa apostar e saber que o meu filho ele é capaz sim de realizar e ter uma vida adulta de qualidade. Abril está chegando, certo? Foi muito legal esse nosso bate-papo. Abril está chegando, é o mês de conscientização mundial sobre o autismo. A gente precisa falar todos os meses, mas a gente vai intensificar no mês de abril. Então, você, pai, mãe, que está nos acompanhando, se precisar de alguma orientação, eu me disponho, né? Para que a gente possa ajudá-lo. A gente vai deixar aí aqui o nosso contato, acredito que no vídeo também deve ter, e a gente está à disposição, certo? Agradeço a casa pela oportunidade, sempre que precisar de falar sobre inclusão, esporte, autismo, TDAH, a neurodiversidade em si, eu estou à disposição e muito obrigado pelo espaço para falar de um assunto que é tão importante para a nossa sociedade hoje. Vocês que nos acompanham, não esqueçam de se inscrever e dar sempre seu like e alguma palavrinha pedindo, perguntando alguma coisa para que nós possamos entrar em contato e responder com qualidade aquilo que você quer. Muito obrigado e um abraço a todos.